Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para continuar nosso contato, nossa explanação sobre as ideias básicas do cristianismo que nos propusemos a divulgar. O capítulo de hoje é Missão dos Seres Espirituais. E é um problema sério, porque se você for examinar o momento teológico de muitas religiões, principalmente de vertentes do cristianismo e dos derivados, de toda uma ala protestante também, você vê que os médiuns e os espíritos superiores que querem transmitir as mensagens, eles param para pensar, porque existe toda uma teologia que se contrapõe a isso, dizendo que os espíritos não se comunicam. E quem recebe espírito não é muito bem visto. É qualificado, de diversas formas. Anematizado pela fé de algumas religiões e crenças. Então o plano espiritual tem um problema sério. É preciso muita coragem para o camarada ser médium. E médium existe. Existem os bons e os maus. Aqueles que usam a sua mediunidade para obter benefícios pessoais. E outros benefícios, que não são só pessoais. São por uma coletividade muito grande que se aflora em cima para obter vantagens. Todo mundo quer obter vantagem hoje naquilo tudo que realiza. Dificilmente o cara se contenta com aquilo que ele ganha. Ele quer ganhar aquilo e mais um pouco do que está sob a sua responsabilidade. Isso acontece na sociedade, é um defeito da sociedade, defeito de caráter de quem assume posto de comando. E é outra coisa, mas eu não vou entrar nisso não, porque o Brasil está muito ruim nesse lado. É triste você que lê um pouco, você que tem um pouco de instrução, ver o que está acontecendo, mas no futuro nós vamos falar um pouco sobre a necessidade da honradez e do caráter na política, porque essa também é uma missão dos seres espirituais que nos informaram, nos ensinaram um pouco sobre esses conceitos de ação, para melhorar a condição de um povo tão sofrido, tão roubado como o nosso. Então, a missão dos seres espirituais, com as dificuldades que eles têm, de vencer essa barreira teológica, dogmática, com relação à procura de médiuns que se propõem a trabalhar com sacrifício pessoal mesmo, porque é uma coisa, para fazer um trabalho mediúnico sério, a ordenação é rígida. Você tem que obedecer uma linha de renúncia a determinadas coisas, e você só faz porque você acredita, Você só faz porque você gosta. Ninguém mandou você aceitar. Não tem negócio, meu Deus, porque eu não posso fazer aquilo. Não, pode sim, faça a sua responsabilidade, uai. Por que você vai correr da raia? Não tem que correr da raia. Tem que pegar e fazer. Eu aprendi isso na minha vida. Não faça nada pela metade. Papai sempre dizia, se você não tem competência, não se estabeleça. Não procure trazer os outros para os seus projetos, com os seus sonhos, para transformar a sua realidade pessoal em vaidade pessoal. Então eu aprendi isso, eu exerço isso. Todas as atividades profissionais que eu recebi e desenvolvi de comando foram muito produtivas, Então eu quero fazer isso com o cristianismo. Eu quero que o cristianismo seja uma realização produtiva e de que as suas mensagens possam ser veiculadas com convicção. Porque sem convicção você também não faz nada. Você fica no meio do caminho, fica balançando, bate a cabeça aqui, a cabeça ali e não sabe nem o que fala. A gente tem que assumir aquilo que fala. Então os planos espirituais, para assumir aquilo que eles falam, eles precisam da disposição de médiuns, que não existia antes. Existia de uma outra forma. Médiuns sempre existiram. Muitos foram queimados na fogueira, principalmente na Inquisição. Só a Inquisição espanhola, meu pai do céu, matou muita gente porque eram vistos como bruxos, O Torquemada, que foi o maior inquisidor espanhol,
fritou na fogueira lá muita gente, mais de 5.000 pessoas. Eu não quero entrar nesse mérito porque não faz parte, mas é bom dizer isso para saber que isso existiu. A história não deve ser esquecida. Quando você esquece a história, você perde a raiz do fundamento das coisas, né? Porque as coisas se fundamentam em alguma... Ninguém é mestre, ninguém é sábio se não aproveitou a sabedoria de alguém antes dele, a não ser que ele seja assim, genialmente criativo. Então, mesma coisa, quem faz um cálculo, Einstein, por exemplo, quando escreveu energia igual a massa vezes da velocidade da luz ao quadrado, eu não sei onde é que ele foi buscar isso, porque eu não sou físico. Mas ele deve ter ido na matemática lá atrás. Está vendo o princípio newtoniano, de Newton, e por aí afora. Aí você invade a doutrina, você vai para a filosofia, essas coisas vêm desde os filósofos socráticos, estoicos e tudo mais. Então, o que acontece hoje para o médium? Eu estou falando isso para dizer que a vida do médium não é fácil. Primeiro, o cara tem que se convencer de que ele é portador de uma mensagem, de uma inteligência que não é dele, que está fora dele. Já tem que aceitar isso. Ó, isso já é difícil aceitar. Então, e a missão, quando é ensinar ou passar o ensinamento que possa favorecer a vida espiritual dos seres humanos, é muito importante, porque a religião já faz a sua parte. As pessoas que têm a sua própria religião, que vão nos seus cultos, lá o pastor explica, o padre reza a missa, as suas seitas se adaptam às suas teologias e vão exercendo a sua missão de melhorar o ser humano, porque nenhuma religião quer prejudicar ninguém. Se as pessoas querem prejudicar, é por conta pessoal dela, não pela natureza da religião. A religião é sempre externa o grau de pureza da mensagem divina. Se você despurifica a mensagem divina, o culpado é você. Não é Deus. Deus não tem nada com isso. Deus não tem nada a ver com a miséria humana. Miséria humana é problema do ser humano. Ele vai ter que resolver esse pepino, né? Cobrar menos juros, os bancos têm que entrar numa outra linha de ação, senão ninguém aguenta viver. Mas eu não estou aqui para falar de política. Então vamos lá. A nossa missão como seres espirituais, diz lá o mestre, é dotar os seres encarnados, já disse, né, de estabilizarem condições para estabilizarem o seu ritmo vibratório, sintonizando com os campos superiores de conhecimento. Olha que ele fala em ritmo. O ritmo na natureza é tudo. Ele está no equilíbrio das células, ele está no equilíbrio psíquico, se você sai fora do ritmo, você se desestabiliza como pessoa. Ele está no metabolismo humano, as células, quando elas saem de um ritmo, elas criam aquele problema que todo mundo sabe, que é a doença ruim, né? Então, o conhecimento divino do plano da criação dotou os seus mestres espirituais de mensagens que deverão ser transmitidas por orações. Como é que eles iriam transmitir as suas mensagens? Os grandes mestres, eles criaram máximas, né? Buda criou as suas máximas, Krishna criou as suas máximas, Jesus Cristo as suas máximas, com a sua oração máxima, transmitindo o ensinamento divino através do Pai Nosso, né? Que aí está para todo o planeta, para mais de 2 bilhões e 200 milhões de seres que acreditam no cristianismo. O conhecimento divino dotou, então, e essas orações deverão conferir aos seres humanos condições mentais de integração, para que possam, através dessa mentalização, estabelecer o seu fluxo de correspondência com a força divina, cuja ação terá condições de gerar uma força proporcional à evolução espiritual do meditante. Ninguém gera uma força proporcional, uma força como meditante, se ela não estiver de acordo com o seu grau de evolução. E evolução no sentido lato, né? Evolução ampla, evolução moral, evolução intelectual, principalmente evolução moral. Porque não adianta você ser um poço de conhecimento e o seu lado, né, condição da sua vida moral não obedecer isso, né? Então tem que tomar cuidado, as duas coisas precisam andar juntas, porque quando elas desequilibram, não sei o que acontece, mas a casa cai, e cai feio. A oração agora tem como objetivo de proporcionar ao ser a sua condição de consciência. Consciência é o ato pelo qual o ser se ajusta ao seu estado interior a todos os princípios da lei universal. A lei universal tem fundamentos, tem princípios
no cristianismo tem uma máxima de amar o próximo como a ti mesmo. Meu pai me dizia que as coisas se resumem em duas coisas. Adilson, as coisas se resumem em duas coisas, meu filho. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como é difícil. A Deus sobre todas as coisas você até consegue amar, porque você fica com medo do castigo, né? Vou morrer, vou para o inferno, vou arder no fogo do Dante Alighieri, sei lá. Você se vira para não ir para o inferno. Às vezes você resolve pagar uma conta aqui mesmo, quanto é que custa? 20 anos de cadeia, mas tudo bem, eu vou pegar 20 anos e eu saio de lá cheio da grana, porque está escondida, isso é bem normal. Ou 5 anos, né? Agora é pouco, mandaram uma aí que é um quinto da pena, um negócio assim, o cara já está na rua, só não explica onde está o dinheiro, mas o que é isso, né? Isso é a evolução do processo mental do político que ocupa o grau máximo de condensação energética, que é o da dominação do ser sobre os seres. É muito infeliz a situação nossa hoje, né? Por conta do desenvolvimento do poder energético dessas pessoas, condensa uma energia negativa terrível, e umas positivas também. Faz uma coisa para lá, faz outra para cá, e vai passando o tempo. Então a consciência é o ato pelo qual o ser humano se ajusta ao seu interior a todos os princípios da lei universal. Isto só será possível se a oração estiver de acordo com os fundamentos e princípios universais de evolução, a fim de que exista a necessária transformação da oração, dita em palavras ou mentalmente, em ondas de força capazes de transformar essas emissões em ondas de integração, ativação do campo energético ao qual se destina, através da sincronização dos pensamentos de regiões do campo de força elevado. É complicado, mas é assim que a coisa vem. Então eu paro em cima e fico lendo, falo, mas o que quer dizer esse negócio aqui? O qual se destina através da sincronização dos pensamentos de regiões do campo de força elevado. Então o campo de força divino, ele é um campo de força elevado. E você pode se contatar com ele através da sincronização das correntes vibratórias. Então você tem que ativar dentro de você essas correntes vibratórias se você tem interesse em dar um passo, né? Você tem interesse em crescer. Você tem que ativar essas correntes vibratórias. E como é que vem essas correntes? Através do quê? Da ativação. Através da ativação. Através da mentalização, em orações, em uma concentração profunda que deve ser compatível também com o seu comportamento. Não adianta você ser uma sumidade de elevação espiritual e cometer atos de repugnância. Isso acontece muito naqueles que servem a causa espiritual. São as falhas humanas. Mas somos seres humanos. Os seres humanos erram. Mas então conserta. Se a força divina não consertar esse erro, se for grave, se atingir o moral de uma pessoa, de uma família, a polícia está aí para isso. Né? Colocar lá. Nem sempre acontece, viu? Porque eu, como advogado, sei que com tantos embargos que existem hoje em dia, embargo infringente, embargo de declaração, primeira condenação, mais os recursos para o tribunal, o cara nunca vai preso. A lei penal é muito difícil de ser interpretada de uma forma muito justa, porque ela vai embora. Se o cara tiver grana para pagar um advogado, dificilmente ele fica na cadeira. No mínimo 20 anos, quando a pena já expirou, já caiu, a lei já foi esquecida, não tem mais função coercitiva, né? Não exerce nada. Então, como é que fica a parte espiritual longe disso? Estamos separados da parte humana. Deus age por outras leis. Tem uma pessoa, uma vez, conversando com ela, falou assim para mim, Deus, fala um negócio para você, se Deus não existe, então tudo é possível. Eu falei, realmente, se você não acredita que Deus não existe, então tudo é possível, só não deixa a polícia te pegar, porque aí você vai ter outro ajuste de contas para fazer. E não é legal. Não é legal porque eu nunca respondi nada na minha vida como executivo, mas participei e vi constrangimento de pessoas amigas suarem frio quando foram descobertas. Então o que acontece daí para frente? Você tem que, de repente, procurar um caminho através da condensação energética pela meditação para procurar elevar o seu grau de integração. As ondas de força, né? Elas agem
que são capazes de transformar essas emissões em ondas de integração e ativação do campo energético ao qual se destina, através da sincronização dos pensamentos que eu acabei de falar agora. Você tem que sincronizar esses pensamentos. Por exemplo, o cristianismo ensina que a oração Pai Nosso do Cristo, olha, essa oração, preste atenção, ela deu os princípios básicos de sincronização para que qualquer outra oração pudesse nascer desde que estivesse em acordo com todos os princípios estabelecidos no Evangelho de integração cósmica do ser humano deixado através dos pensamentos escritos pelos apóstolos. Nos Atos, nos evangelhos canônicos, e também evangelhos apócrifos, que foram deixados de lado, muitos por interesse. Toda a informação de Cristo está repleta de força renovadora. O evangelho deixado por Cristo tem como objetivo integrar o homem com as forças superiores e salvá-lo, através da vivência evangélica, dentro dos postulados de integração dessa vivência, de acordo com as suas possibilidades primárias de entendimento e sentimento. O que é possibilidade primária? Primeiro, a primeira base, essas possibilidades primárias de entendimento deverão ser compreendidas como evolucionistas. A grande pergunta é, o Evangelho de Jesus Cristo é salvacionista e também evolucionista? Muitas religiões hoje interpretaram o Evangelho de Jesus como salvacionista e evolucionista. Jesus não combateu e nem condenou a força evolutiva. Aliás, deixou algumas dicas ali, viu? Tipo, Elias já veio, que para entrar no reino de Deus tem que renascer de novo. Mas isso foi interpretado de uma forma escolástica, clerical, talvez desfocado um pouco da realidade objetiva do verdadeiro sentimento religioso. Mas é isso que acontece. Quando o homem entra no jogo, ele muda aquilo e consagra aquilo como uma verdade superior e condena por conta disso pessoas ao exílio espiritual. Isso já aconteceu muito na igreja. Eu vou falar aqui no futuro sobre alguns concílios que derrubaram algumas verdades evangélicas por conta de interesse escolástico e clerical. E não é muito minha praia ficar criticando, não, mas eu acho que a omissão é um pecado sério. Você deixar de falar aquilo que você acha que outras pessoas também já estão falando, que já falaram, e você aprender com eles. Não, senão não adianta nada você estudar para ficar repetindo a mesma coisa. O cristianismo não traz a mesma coisa, ele traz uma outra coisa. Por isso que é preciso compreender. Diz uma pessoa que frequentava meu trabalho, falava, Deus, esse negócio seu aí é uma coisa difícil de compreender, mas é muito palatável. Era um monge budista, morava aqui perto da minha casa e vinha nas minhas reuniões. Muito amigo meu, ele gostava, ele achava que tinha essência nessas coisas, tem uma essência muito profunda. Eu também acho, só que eu acho, ele chamava Brandão, eu só acho, eu também não entendo, cara. Eu me mato para entender essas coisas que eu escrevo. Eu vou fundo, eu procuro livro de física, eu procuro adicionar conhecimentos de biologia, de células, agora, mais recentemente, de física quântica, se bem que eu não uso isso no meu trabalho espiritual, porque isso tem uma outra abordagem, não é mais física, eu não sou físico, sou músico. Então, eu prefiro falar da essência da fé, do desenvolvimento do poder energético de cada criatura, daquilo que o ser humano precisa compreender, que ele tem que atuar no processo. Tem que aliviar essas forças negativas que tomam conta do processo. Descobrir o caminho, descobrir como que aquilo pode ser revelado, como essa revelação pode ser desenvolvida com seu esforço pessoal. Olha, sem esforço pessoal não se faz nada. Conversa mole. Se você não sair para a luta, se não estabelecer uma meta, se você não tiver disciplina, se você não tiver coragem, se você não sentir a necessidade de realizar alguma coisa, às vezes até está fora da sua capacidade pessoal de realização, até fora. Mas, meu Deus, como é que eu posso fazer um negócio desse? Pô, não dá, meu. Mas você tem que encontrar um jeito. Se veio para tua mão, é porque você tem que encontrar um jeito de realizar.
Então isso é que me dá força. Quando eu pego um texto do cristianismo que eu começo a ler, o livro é imenso. Só o primeiro livro tem mais de 300 páginas, o primeiro. Porque são muitas coisas abordadas ali. Aí entra na sociologia, entra na política, entra no que vocês podem imaginar. Porque eles querem mesmo, as entidades do colégio sacerdotal da ordem lá em cima, estão preocupadas com o que está acontecendo. Até com o cristianismo escolástico clerical. Eles estão preocupados. Eu converso isso muito. Tem um padre que é amigo meu lá na igreja de São Judas, que eu sou devoto de lá. Lá que eu sedimentei o processo da ordem. Eu conversava com ele, mas eu não vou falar no nome. Ele me ouvia com muita atenção, fazia assim. E eu também ouvia o que ele me falava, foi ele que me explicou o negócio do milagre. Estudei em teologia, milagre intitativo, milagre quanto ao modo, é uma porção de coisas. Ele me falou da minha mensagem, que existe a comunicação, a revelação pública, que é de Jesus, e a revelação pessoal, que era no meu caso, uma revelação pessoal. Foi amanhando um pouco minha preocupação de não ficar muito anematizado também pela minha própria igreja, que eu gosto de ir na missa, gosto de rezar. Então eu estou sempre lá, fazendo minhas preces e fortalecendo o meu entendimento. E levo pessoas lá, quando eu tenho que ajudar alguém, falei, vamos lá comigo na igreja de São Judas, que você me deu uma vela lá para iluminar o seu astral. E levo mesmo, já levei muita gente lá. Então o que acontece? Dentro dessa linha de ação, é importante você participar. É você acreditar que você pode construir, ajudar a construir uma nova realidade, porque essa realidade que está aqui hoje é velha. É uma realidade velha. Uma vez eu estava assistindo uma missa com a minha mãe, eu não tenho nada contra a teologia, deixar bem claro, mas são posições. Então a mamãe faleceu a semana passada com 104 anos. Eu sinto um vazio nesses últimos 10 dias, sem tamanho. Olha para aquela cadeirinha lá na sala onde ela sentava, não tem nada para botar no lugar lá. Nada. Nem o concerto de Chopin que ela gostava, tocada pelo Frederico Guda, que é um disco velho que papai me deu aqui há muitos anos. Põe aquele disco do Guda. Nem isso mais. Eu nem sei se eu até estudei o primeiro movimento do concerto, mas nem toco mais. Nos meus tempos de guerreiro pianístico. Então, o que acontece? Dentro dessa linha de ação, você tem que participar para procurar trazer uma ideia que possa renovar esses conceitos. Eu sei que é uma batalha indigesta, uma batalha difícil, você é criticado, você é chamado de maluco, família também não acredita muito, cuidado com isso aí, hein? Isso aí pode ser coisa do hominho de chifrinho lá que está perturbando a tua cabeça. Não, eu que estou perturbando a cabeça dele, porque eu quero destruir a força negativa que ele traz para o planeta. É o contrário. Os espiritualistas lutam muito, principalmente os que têm visão holística, que são aqueles que têm uma visão mais ampla do conjunto. O holismo é isso, uma visão mais ampla do conjunto, e encontram caminhos para que eles possam encontrar uma forma de entrar no jogo e poder ajudar também. Isso a gente encontra. Tem muita gente que quer saber. Tem muita gente que tem possibilidades, inclusive financeiras, extremamente boas e positivas, e que gosta de ouvir certas coisas, porque a felicidade não se compra só com uma fonte de recurso, com a realização pessoal também, em qualquer campo que você atue. As pessoas querem a felicidade. Quanto mais elas conhecerem, quanto mais elas procurarem entender que a vida pode ser mais alegre, através do conhecimento, traz alegria, tira você da ignorância, evita que você seja massa de manobra. Não é? Então, a missão dos seres espirituais é que, para que o rendimento seja de duplação no ser humano, uma salvadora e uma integralizadora, e é necessário que todos os seus preceitos sejam sentidos e interpretados como força de ação conjunta. Salvando a criatura, o Evangelho permite a integração num alto simultâneo, caso este ensinamento evangélico estiver sendo interpretado de forma correta, sem distorções e adaptações em função deste ou daquele interesse, seja religioso, filosófico ou teológico,
ou de qualquer seita. Por hoje é só. A gente vai continuar num vídeo seguinte que eu vou meditar sobre o tema e ele vai ficar lá. Se você quiser receber o nosso próximo vídeo, você se inscreva no nosso canal. Nosso site é www.filosofiacristiceísta.com.br. Sorte para vocês. Deus ilumine o caminho de todos. Está se aproximando o Natal. Depois eu vou fazer uma mensagem especial de Natal para todos os amigos queridos, meus familiares, meus filhos, meus netos, que são já lindos, maravilhosos. Tchau. Pai de toda vibração universal, santificados sejam os campos divinos de vibração superior. Venha a nós os vossos iluminados mensageiros de luz. Sejam cumpridas as leis evolutivas. Assim nas esferas superiores, como nos campos em transição evolutiva de vibração densa. O alimento espiritual de cada dia, dai-nos a toda a eternidade. Perdoa-nos, santificando o tempo que levamos no cumprimento de nossos resgates espirituais. Assim como nós temos a obrigação de compreender e perdoar nossos irmãos, que privados da maior compreensão, não conseguem em seu estágio atual de evolução espiritual, vibrar numa esfera mais superior e atingir estados mais elevados de consciência, onde a sabedoria espiritual livra o homem da condição de devedor. Não nos deixeis meditar sobre o que for contrário à evolução do espírito, mas dai-nos a força necessária para gerarmos a força necessária, a fim de possibilitarmos ao nosso espírito uma maior visão e uma maior compreensão do plano da criação. Em nome do Pai da criação, dos filhos criados e dos espíritos puros, para a glória da missão superior.